Imagina você compra o seu primeiro carro 0 km, o primeiro carro da sua família, carro novo, cheirinho de carro novo. Você leva as crianças para a escola, vai trabalhar, vai viajar com esse carro. Você pode estar viajando com tranquilidade numa BR 110, 120 km por hora, mas de repente o motor desliga, você tenta frear e não consegue, e por conta disso o airbag não funciona. Isso aconteceu. E esse problema perdurou por mais de 10 anos. Quem foi responsável por isso? Chevrolet. Bom, infelizmente esse é um caso muito emblemático que churrascou a vida de muitas pessoas. O nome desse caso é GM Ignition Switch Defect. Bom, essa situação toda se predominou bastante lá nos Estados Unidos, mas pelo incrível que pareça, nós aqui do Brasil também tivemos modelos com esse mesmo problema. E para quem não sabe, a Chevrolet, o grupo GM, na verdade, ele se chama grupo GM porque ele engloba outras marcas de veículo, como os próprios carros da Buick, os carros da Cadillac, os carros da própria Chevrolet, né, porque se chama grupo GM, né, não é... Mas aqui no Brasil a gente só tem a Chevrolet, né, então pra gente fica Chevrolet mesmo. Mas teve outros carros como o próprio Oldsmobile, Pontiac e carros da Saturn. Alguns desses modelos que citei nunca vieram para o Brasil, mas sofreram com esse problema lá nos Estados Unidos, por conta que esse grupo GM compartilha muitas peças entre seus veículos. Esse miolo de chave, ele era usado em quase toda a linha de carros do grupo GM, por isso que afetou tantos veículos. O problema é que esse miolo que a GM utilizou, ele era um miolo muito sensível ao você girar a chave. Todos os miolos de chave, eles precisam ter um peso específico para você girar. Não seja tão pesado para você não precisar fazer tanta força, mas não tão leve para qualquer coisinha desligar ele. Essa ignição que a Chevrolet utilizava, ela era muito leve. Então, às vezes, com o seu chaveiro sendo às vezes muito pesado, você tendo, por exemplo, uma capivara, como eu tenho aqui no meu, você talvez tendo uma junta de cabeçote e uma capivara no seu chaveiro de chaves, podia ser o suficiente para ela fazer peso suficiente para desligar o carro em movimento. Ou às vezes até a sua perna, que sem querer tocava na chave, tocava no chaveiro e o carro simplesmente desligava. A Chevrolet descobriu esse problema no início dos anos 2000, mais precisamente em 2001. A Chevrolet detectou esse problema na pré-produção do Saturn Ion, quando esse carro ainda estava em fase de teste. E para quem não sabe, o Saturn Ion seria esse modelo aqui. O problema é que a Chevrolet viu esse problema, percebeu esse problema, mas eles simplesmente não ligaram. Tá tudo certo, não tem problema, não tem o que dar errado. Na verdade, o Saturn Ion que eles estão falando é esse daqui, né? Esse carro acho que estava em fase de teste nessa época, né? Porque em 2001, esse aqui estava em produção. E esse aqui ainda estava em fase de embrionária dele. Essas chaves de ignições, elas eram fornecidas pela Delphi. A Delphi, para quem não sabe, era uma fornecedora do grupo GM que fornecia o sistema de ignição dos veículos dela, tanto os miolos de chave quanto os cabos de vela e as velas dos veículos. Até os dias atuais, a Delphi é considerada uma referência nessas questões, mas não se sabe por que raios que alguém pensou, precisamos fazer cortes de custos. A GM deve ter pedido, por favor, vamos baratear o sistema de ignição, né? Então, a Delphi, para baratear esse sistema de ignição, eles baratearam o sistema de travamento do miolo de chave, que trava ele na posição que você deixa a chave. A peça responsável por isso é uma molinha, uma micro molinha, menor que a ponta do meu... Não, é total, a ponta do meu dedo. Essa mola que é responsável por segurar o miolo da chave. Tipo, se você deixar só no pós-chave, ou se você dá partida. Ela que, tipo, vai segurar todo o sistema. Por que cortar custos disso? Qual que é o sentido? Por quê? Cara, mas muitos sites citam o acidente de Amber Rose Mary, que foi uma jovem de 16 anos que infelizmente teve um acidente fatal com seu Chevrolet
Cobalt, 0 km. O carro era um modelo 2005, o acidente ocorreu também em 2005. O caso dela se tornou tão emblemático porque foi o primeiro caso que realmente foi documentado sobre todo esse escândalo. E olha só, naquele mesmo ano do ocorrido da Amber, em dezembro de 2005, a Chevrolet, a GM, envia um boletim aos concessionários informando que o defeito pode ocorrer caso o motorista for baixo e tiver um chaveiro grande ou pesado. Tá, a questão do motorista ser baixo acho que pode ser algum erro de tradução. Mas a Chevrolet estava pedindo para os vendedores das concessionárias informar os clientes que estão comprando os carros deles que o carro pode ter esse problema se você tiver um chaveiro muito grande ou pesado. Resumindo, a GM não ia arrumar o problema do carro, eles iam deixar e apenas informar os clientes que estão comprando, adquirindo seus carros, avisar que para eles tomarem cuidado com suas pernas para não bater na ignição do carro, para ele se desligar em movimento, ou não utilizar um chaveiro muito pesado. Boa, Chevrolet, parabéns. Então, tipo, cara, eles sabiam do problema que tinha, mas eles simplesmente não ligaram. Tá, pelo que eu li aqui, os órgãos reguladores de segurança lá dos Estados Unidos informaram sobre o acidente da Amber apenas em 2007. Será mesmo que eles só avisaram a Chevrolet em 2007? Tipo, 2 anos depois do caso? Mesmo que há uma possibilidade, né? Porque imagina, deve ter tido muita investigação envolvendo o caso da Amber, porque bateu, não se sabe o que aconteceu, né? O motor vai estar desligado no acidente. O estranho é os airbags não funcionarem, né? Seria mais propenso esses órgãos reguladores de segurança talvez começarem a questionar sobre a questão do airbag não ter funcionado para Chevrolet. Olha, em setembro de 2007, um funcionário da NHTS, deve ser alguma sigla maluquíssima para alguma coisa épica dos Estados Unidos, que eu não sei o que é, enviou um e-mail ao escritório de investigação de defesa da agência, relatando sobre os acidentes envolvendo os carros da GM, mas os airbags não acionando. Então, nessa época, eles já estavam buscando entender por que os carros da Chevrolet não estavam abrindo o airbag após a colisão. E pelo que eu vi aqui, nesse ano de 2007, teve 29 reclamações dos compradores dos carros relatando essa situação, 4 acidentes fatais e 14 relatórios de campo. A probabilidade que esse relatório de campo talvez sejam 14 acidentes, só que tipo, não foi fatal. Infelizmente, 4 acidentes fatais já. Pode ter mais aqueles que lesionaram as pessoas pro resto da vida. Imagina, você acaba ficando sem mobilidade do seu corpo por conta de uma negligência de uma marca. De carro ainda, que você gosta bastante. Aqui também diz sobre a questão da crise de 2008, que lá nos Estados Unidos foi feroz, até muitas empresas foram à falência. E o próprio grupo GM quase foi à falência até. Só não foram por conta que eles pediram, na época, um empréstimo pro então presidente George Bush ainda. Isso em meados de 2008. Mas tipo, com toda essa crise que aconteceu, talvez sim pode ter afetado na questão das investigações e da solução para alguém resolver esse problema, né? A atenção não ia ficar voltada apenas para a Chevrolet, e sim a atenção ficaria voltada para toda a crise que estava acontecendo, que estava levando muitas empresas para o buraco. Bom, e a Chevrolet até aquele momento não tinha resolvido o problema da ignição. E ainda eles estavam utilizando essa ignição problemática nos seus veículos recém-lançados. Então, lançamentos de carros grandiosos como Camaro, Cadillacs daquela época, nessa época já não tinha mais a Pontiac, né? A Pontiac infelizmente já tinha ido de F. Mas carros como Impala e carros até como Chevrolet Omega australiano também tiveram esses problemas. Sim, o Ômega australiano, que era importado, não lembro da onde, deixa eu ver aqui. Tá, ele era importado da Austrália, não sei porque na minha... Cara, importado da Austrália, tá, o nome Ômega australiano, porque ele era importado da Austrália. Tá... Porra, eu sou um animal, cara. Então, pra gente ver como carros até de outros continentes, além dos Estados Unidos, também tiveram esse problema. Esse Ômega até, ele era importado aqui pro Brasil. E a gente teve esse problema aqui no Brasil. Não é à toa que em 2008, deixa eu ver aqui, tem uma matéria aqui do G1 até. Chevrolet convoca recall do Chevrolet Ômega por falha de ignição.
E o caso que eles relatam aqui é o mesmo caso que estava ocorrendo lá nos Estados Unidos, meados de 2014. A Chevrolet convoca os proprietários do Ômega, fabricado entre 12 de 4 de 2007 a 11 de 8, acho que, não sei, cortaram, esqueceram de continuar com o número ali. As unidades são modelos 2008, 2009 e até 2011, né, deve ser. Então, basicamente, todos esses Ômega de todos esses anos tiveram que fazer um recall para esse mesmo problema que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Pra gente ver que é um problema que chegou até no Brasil, com um carro que era importado da Europa. Então, como a Chevrolet também compartilhava peças com outros modelos também europeus, como esse próprio Ômega, então quer dizer que esse problema foi em muitos outros lugares além dos Estados Unidos, como nos dizem as matérias. Então, será que aconteceram outros acidentes no mundo além dos Estados Unidos? Será que a gente teve algum acidente aqui no Brasil? Esperamos que não seja fatal, mas por conta desse problema que a Chevrolet e GM se negligenciou a arrumar? Engraçado, em 2010, mais precisamente dia 26/10, consumidores reportam e afirmam que a GM é considerada confiável, com base nas pontuações dos testes de estrada e no desempenho e em testes de colisão. Mas agora, será que é a Chevrolet tentando fazer algumas provas para talvez tentar se safar de tudo isso? Ou realmente são proprietários de Chevrolet? De verdade fizeram essa pesquisa doida aí? O que me prova que isso é verdade? Engraçado que na matéria só fala sobre o Cobalt, né? Sendo que, cara, não é só o Cobalt, tem muita coisa errada nessas matérias. E olha só, em 2010, olha só, análise da caixa preta. Mecânicos e especialistas em análise da falha descobriram que os dados do motor no momento da batida era impossível. O carro estava em movimento, mas a ignição havia mudado para a posição de acessórios, desligando o motor e desativando os airbags. Acho que dá para chamar de caixa preta, né? Acho que a própria injeção do carro faz essas leituras. Tipo, quando o motor foi desligado, quando o motor foi ligado, quando que o airbag foi acionado, quando que o freio foi pisado. A maioria dos carros hoje tem isso. Isso aconteceu em 2010. Ainda levou mais 4 anos para de fato algo ser feito. E apenas em 2014 a Chevrolet, sob total pressão da... Como é que é o nome? Eu até falei o nome dessa coisa antes. NHTSA, que significa National Highway Traffic Safety Administration. Essa NHTSA, eles fazem a regulamentação do trânsito americano. Eles são como se fosse o nosso Detran dos dias atuais. E a Chevrolet só reconheceu esse problema publicamente em 2014. Eles já sabiam do problema, mas ignoraram. Mais de 10 anos depois. E olha só, em 2015 a GM entrou em um acordo de processo depois de ser acusada de ocultar informações de autoridades do governo. Aí que a gente percebe que a gente não tem que se importar com nenhum tipo de empresa multibilionária, cara. Porque mesmo com o mundo tendo todas as provas de que eles estavam errados, de que eles estavam fazendo caquinha onde eles estavam comendo, eles ainda queriam ocultar informações e provas pro governo ainda, pra quem tava investigando eles. Olha só, o que eles ganharam com tudo isso, cara? Qual é o sentido? Eles economizaram o quê? Valeram tanto a pena assim esses microcentavos? Cara, na minha cabeça não valeu a pena. Eu amo carros, eu sou apaixonado por carros, gosto de tranqueira, tanto nova quanto velha. Mas, cara, não se dá pra confiar numa marca automotiva, não se dá pra confiar em nenhuma marca, nem marca de celular, marca de computador, marca de roupa, nada. Porque eles só querem lucrar, eles não querem saber de entregar um produto decente. Eles querem saber de entregar um produto tranquilo, que ninguém vai reclamar e que pelo menos, cara, traga lucro pra eles. Eles só querem disso, o lucro. Acho que estou generalizando, né? Mas existem empresas ou outras que de fato se importam com o consumidor. Mas não são todas. Não são todas, são só apenas exceções. A GM concordou em pagar uma multa basiquinha, multinha tranquila,
de 900 milhões de dólares. Quanto é em reais? 900 milhões de dólares. 4 bilhões 608 milhões 720 mil reais. Nossa, eu queria só isso aqui. Eu só queria só até esse número aqui na minha conta. Acho que aqui é 10 reais. E ainda foram obrigados a fazer recal de quase 30 milhões de unidades espalhadas pelo mundo. Claro, mas 4,6 bilhões de reais ainda é pouco. Porque, infelizmente, essa negligência toda teve 124 churrascamentos. Infelizmente. Isso que foi registrado nos Estados Unidos. Imagina no resto do mundo. Como foi dito antes, carros da Chevrolet com esse mesmo problema foram vendidos na Europa, foram vendidos na Ásia e foram vendidos aqui na América do Sul. E como a gente viu, a gente teve um carro com esse mesmo problema aqui no Brasil. Então, o que garante que realmente são apenas essas 124 vítimas? Ah, mas foi feito um recal depois. Mas mesmo assim, foram mais de 10 anos de problema negligenciado. Durante esses 10 anos, infelizmente eu não gostaria de acreditar, mas com certeza teve mais. Se você possui alguns desses modelos aqui, se eu fosse você, eu tomaria cuidado. E talvez olharia para ver se não tem algum recal faltando. Enfim, meus nobres, o que vocês acharam do vídeo de hoje? É um vídeo um pouco, eu sei, é um pouco mais sério. É um caso bem pesado, na verdade, mas mesmo assim eu queria trazer esse caso, já não é de hoje. É um caso que eu já vi há muitos anos atrás. Eu nem lembro qual que era o canal, mas eu vi um vídeo falando sobre isso em 2017, 18, por aí, sobre todo esse caso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero deixar vocês com a mensagem final do vídeo, que é tudo isso para eles economizarem talvez microcentavos, e deve ter dado tão certo nessa economia desses centavos que eles permaneceram com essa ocultação, vamos dizer assim, por mais de 10 anos, porque não tem outra explicação para eles terem mantido isso em sigilo por tanto tempo.